Me chamo Krishanand Scott Speck. Vamos retroceder até o dia 18 de junho de 2013. Me deitei ao lado da minha encantadora e querida companheira de alma. Ela e eu compartilhávamos a vida há uma década. Há pouco mais de um mês, havíamos retornado de uma expedição pelo norte da Índia, explorando lugares sagrados, ashrams e templos ao longo do Nepal e da Índia. Meu filho, que então tinha 19 anos, repousava em seu quarto no andar de baixo, dedicando-se ao treinamento para se tornar bombeiro. Eu, por minha vez, sustentava uma carreira consolidada como conselheiro privado, gozando de grande respeito. Era uma honra desempenhar tal função, que salvava vidas, envolvendo-me em atividades significativas. Meu sucesso pessoal e profissional era notável, e minha vida era plena, especialmente após minha renovação espiritual durante a estadia na Índia, onde aprofundei práticas espirituais, tornando-me versado em muitas delas ao longo dos anos. 16 horas mais tarde me encontrava em coma, com minha família sendo informada que possivelmente jamais despertaria. E caso o fizesse, dificilmente voltaria a andar, falar ou teria uma vida independente, correndo o risco de permanecer em estado vegetativo. Na manhã daquele dia fatídico, segui de motocicleta para o escritório, guiando minha peculiar moto italiana, conhecida como MP3500 na Europa e na Ásia, mas rara nos Estados Unidos. Naquela manhã específica, vesti uma camiseta do Museu da Morte em Hollywood, parte de minha coleção global que inclui peças do CERN na Suíça e de Stonehenge na Inglaterra. Essa camiseta, uma de muitas de lugares inusitados que visitei, foi a escolhida para aquele dia. Conduzi minha motocicleta ao trabalho e estava preparado para um dia cheio de consultas, cerca de 10 horas, sem intervalos, pois sabia que estaria ocupado com sessões contínuas com clientes. Entretanto, 3 deles enviaram mensagens para reagendar, um evento raro de acontecer em sequência. Isso me deixou com 4 a 5 horas livres. Então decidi aproveitar esse tempo inesperado para fazer um exame físico de rotina, que eu estava postergando. Há 7 anos eu trabalhava naquele escritório. Ao sair do estacionamento pela primeira vez, virei à direita em vez de à esquerda, algo que nunca fizera antes. Normalmente evitava essa rota por ser mais movimentada, com cruzamentos e avenidas. Por algum motivo inexplicável, naquele dia, fiz a escolha contrária. Menos de 800 metros adiante, parei num semáforo com uma seta verde exclusiva para mim, facilitando a curva à esquerda. Foi então que um grande SUV avançou o sinal e colidiu comigo, causando minha morte instantânea. Eu estava lá, sem vida, mutilado e sangrando na rua. Coincidentemente, na esquina havia um homem ao telefone sentado em frente a uma loja de pneus, persuadido por sua filha após uma discussão para ajudá-la com os pneus do carro. Ele era pastor e acreditava que Deus o colocara ali por um motivo. Ele se apressou até os destroços para retirar meu corpo, enquanto eu sangrava pelos olhos, nariz e boca. Pessoas gritavam ao redor, mas ele insistiu em ficar, crendo que Deus tinha um propósito para ele ali. Em frente, no drive-thru de um fast food, 2 paramédicos estavam na fila esperando por seu pedido. Se eles tivessem escolhido outro lugar ou outro item do menu, minha história teria terminado ali. Eles chegaram a tempo de reanimar meu corpo e trazer-me de volta à vida. Eu não estava consciente, não tive uma experiência fora do corpo. Minha consciência simplesmente saltou para outro plano instantaneamente após o impacto. Eu estava completamente alheio ao que ocorria ao meu redor. Na verdade, não me importava que os socorristas estivessem lutando para me trazer de volta à vida. Encontrava-me no 3º estágio do coma de Glasgow, considerado praticamente um estado de morte. Neste nível, os socorristas geralmente fazem o que podem para reativar o coração. E após isso, dizem que só resta esperar pela vontade divina, pois pouco mais é possível fazer. Cerca de 80% dos pacientes neste estágio jamais recobram a consciência. E assim, fui encaminhado para o hospital, onde permaneci em coma na UTI. Quando minha família foi notificada e chegou ao hospital, foi recebida por 2 médicos e um sacerdote. Um prenúncio nada promissor. Informaram-lhes que, se por um acaso eu despertasse, o que era improvável, eu ficaria severamente incapacitado pelo resto da vida. Você pode observar que enviei uma foto minha naquele estado. Acredito que tenha sido meu filho quem atirou. Nela, apareço com equipamento de respiração
e meu rosto exibe cortes e sangue evidentes. Os médicos advertiram que, mesmo se eu recuperasse a consciência, após extensas cirurgias plásticas, ainda assim permaneceria desfigurado permanentemente. No entanto, 9 dias depois, no dia do meu aniversário, eu despertei milagrosamente sem nenhum arranhão. As cicatrizes, cortes e lacerações tinham desaparecido como por encanto. Este é um conjunto de fatores que fazem meu relato de experiência de quase morte parecer tão extraordinário em comparação com outros que já ouvi. Não estamos falando apenas de um breve lampejo. No dia seguinte ao meu despertar, eu já estava vestido e pronto para retornar ao trabalho, reencontrando e redescobrindo uma nova evidência de Deus. Desde muito jovem, eu já era profundamente espiritual e havia dedicado minha vida ao misticismo e à consciência espiritual, viajando pelo mundo em busca de sabedoria. O pastor estava lá, os paramédicos do outro lado, e acordar 9 dias depois, exatamente no meu aniversário, vestindo a camiseta que os socorristas haviam cortado. Posso mostrar também a foto dessa camiseta. Após contar essa parte da história à editora do livro que escrevi, nos tornamos bons amigos. Ela perguntou se eu ainda tinha a camiseta, e ao confirmar, ela pediu que eu a enviasse. Ela a costurou de volta, marcando as cicatrizes como um monstro de Frankenstein, um símbolo da minha persistência. Durante os 9 dias em que estive em coma, minha consciência estava completamente ativa no outro lado, num lugar que no budismo tibetano chamam de bardo e no cristianismo de purgatório, um estado intermediário para onde todos vamos, e alguns se lembram, enquanto outros não. Essa experiência intermediária, que eu chamo de portal, foi marcada por uma paz e tranquilidade constantes, em comunicação direta com o que denomino de entidades akáshicas, seres do espaço akáshico onde todo o conhecimento e o tempo são armazenados. Eles me revelaram múltiplas verdades sobre a vida, a morte, o mundo e Deus, mantendo um diálogo contínuo durante todo o período de meu coma. Uma característica comum das experiências de quase morte é a revisão da vida, onde você vê sua existência passar diante de seus olhos em um instante. Enquanto estava nesse estado, os agentes akáshicos me ofereceram a oportunidade de visualizar múltiplas vidas passadas, relevante apenas para minha jornada espiritual, para me aproximar ainda mais de Deus, excluindo aquelas de natureza material ou trivial. Eles concordaram e me proporcionaram uma espécie de download mental dessas experiências passadas, onde presenciei alguns dos momentos mais significativos da história religiosa e espiritual, atravessando milênios como budista, cristão ou simples espectador de grandes eventos. Eles também me deram uma prévia da vida, com pistas do que eu poderia esperar ao retornar. Foi devastador. Eu não queria voltar. Quando questionei a possibilidade de escolha, eles explicaram que, embora algumas pessoas pensem que escolhem voltar, na verdade, se não for sua hora, você será enviado de volta de qualquer maneira. Isso ajuda as pessoas a se comprometerem mais profundamente com um caminho virtuoso e espiritual. E quando despertei no dia do meu aniversário, após o coma, não sabia meu nome. Não reconhecia meu filho, nem meu companheiro de 10 anos. Não sabia em que hospital estava. Não conseguia andar nem falar. Não era apenas o trauma físico. Era como se minha identidade tivesse sido apagada, como acontece na reencarnação, onde sua memória é praticamente zerada. Tudo está lá, em algum lugar, suas vidas passadas contidas na consciência, mas inacessíveis devido à magnitude do que isso representa. Era extremamente arriscado para mim possuir todo aquele conhecimento acumulado. Então, de certa forma, eu renasci como a mesma pessoa que era antes. Meu espírito e alma haviam deixado meu corpo, e ao retornarem, foram destilados e condensados novamente em minha forma material. Um processo intrincado para uma energia vital tão intensa ser restringida dentro de um corpo físico. Esse é o motivo pelo qual o esquecimento de vidas anteriores e identidades passadas ocorre. Assim como é comum ao reencarnar, eu não sabia quem eu era. Tinha apenas uma vaga noção. Mesmo acordando de um coma, eu estava 70% consciente de estar dentro da dimensão akáshica e apenas 30% talvez consciente de estar no planeta Terra. Ajustar-me foi um desafio quando me reintroduziram a minha companheira de 10 anos e a meu filho, que na época tinha 19 anos e que criei sozinho. Apesar de ser apresentado a eles, não reconheci quem eram.
Via-os como almas espirituais com múltiplas identidades que conhecia ao longo de muitas vidas, e não conseguia compreender como eles se percebiam apenas como aquelas pessoas. O mesmo ocorreu com a equipe de enfermagem e o pessoal do hospital. Não entendia como eles podiam se ver apenas como seres humanos, porque eu via o que realmente são. Almas espirituais com identidades de múltiplas vidas. Estava tão confuso com essa consciência ampliada, que nem sabia em qual vida estava. As primeiras palavras que tentei articular, quando mal conseguia falar, foram: "O que vocês estão fazendo em Londres?" Então pensei que estivesse em Londres, não porque estivesse lá, mas porque foi onde vivi em minha última vida. Isso me deixou confuso sobre em qual vida eu estava. Para que você entenda, minha experiência de quase morte, que na época eu nem sabia o que era. Nunca havia ouvido falar disso, embora estivesse envolvido com espiritualidade, misticismo, meditação e Kundalini Yoga ao longo da minha vida. Essa era uma área que nunca havia explorado. Estou certo de que a vivenciei, mas não retive na memória. Temos uma coleção, você poderia dizer, de milagres que compartilhei com você, desde a camiseta que usava até acordar no meu aniversário. Tudo isso documentado. Perder minha identidade não foi como se eu tivesse morrido por um momento. Tive uma experiência fora do corpo, observei a cena, retornei ao meu corpo, e então descobri os desígnios de Deus, e comecei a viver uma vida totalmente nova. Como Ebenezer Scrooge, ao ver o fantasma do Natal passado, presente e futuro. Eu já era uma pessoa espiritual. Já estava comprometido com minha vida, praticando, viajando, ensinando e compartilhando. Minha vida era dedicada a isso, e não apenas retomei de onde parei. Fiquei no hospital por um mês e já tinha estabelecido uma carreira sólida de ajuda. Meus clientes eram como minha família, eu os amava. Não conseguia me lembrar de nenhum deles, mas eles vinham me visitar no hospital, oravam por mim e imploravam: "Não morra. Você faz parte da nossa família. Você nos ajudou a criar nossos filhos." Trabalhei com muitas dessas famílias por 5, 6, 7, 8, 9 anos. Uma coisa que eu sabia enquanto estava do outro lado era que essas pessoas estavam implorando e orando por mim. Eu podia sentir o amor deles, a preocupação e o cuidado. E isso foi uma força enorme para me fazer comprometer, não apenas a voltar, mas a me esforçar enquanto estava deitado no hospital por aqueles 30 dias, ouvindo que eu nunca seria capaz de cuidar de mim mesmo, que seria um fardo para minha família. Pensei comigo mesmo: bem, vou dar uma olhada. Não vou deixar este hospital sem encontrar uma maneira de apenas acabar com isso e não ser um fardo para eles. Decidi que não seria um fardo. Antes disso, meu parceiro estava frustrado comigo por muitas coisas. Éramos almas gêmeas, muito próximos. Como nos conhecemos está no meu livro, que vou compartilhar com você em 1 minuto. Tudo sobre nós era simplesmente um milagre mágico. As pessoas ouvem a história e ficam maravilhadas. Eu era o cara confiável que cuidava dos meus clientes. Sempre disponível para todos que precisavam de mim. E de repente ia ser um fardo. Sem saber quem eu era. Sem poder tentar aprender a andar e a falar. Sendo informado de que seria um fardo. Enquanto ponderava sobre formas de cessar minha respiração, e assim evitar ser um fardo para minha família, os ecos dos agentes akáshicos reverberavam em minha mente, questionando o que aconteceria se eu superasse isso e que tipo de inspiração eu poderia se tornar. Apesar disso, todos os médicos insistiam que minha recuperação não era viável de um ponto de vista humano, devido a um traumatismo cerebral severo, uma lesão axonal difusa, onde a substância branca e cinzenta do cérebro se desintegra. 90% dos indivíduos com este diagnóstico nunca recobram a consciência, e dos 10% que despertam, poucos têm recuperação significativa. Eu tinha sobrevivido a um coma severo e a tal lesão, mas os sussurros dos senhores akáshicos me desafiavam. E se você se recuperasse, qual inspiração você representaria para aqueles que agora o amam? Uma das primeiras frases que pronunciei, enquanto reaprendia a falar e estava confinado a uma cama de hospital da qual não conseguia sair, foi para minha parceira. Se eu conseguir dar um passo, isso será prova de que posso dar 2. Vou testar meus limites e ver até onde consigo chegar com muito esforço e dedicação. Infelizmente, perdi um disco da coluna e tive que retornar ao hospital meses depois para uma experiência traumática e horrível de quase morte, onde enfrentei demônios e outras entidades. Contudo, minha compreensão é que,
Estando frequentemente dentro desse portal, quase existindo parcialmente lá o tempo todo, é como estar em uma sala de aula contínua. Tornei-me consciente durante minhas horas de sono, e às vezes até quando estava acordado, como se estivesse entrando em uma conversa já em andamento. Entendi então que a visualização é um procedimento padrão para a experiência que todos recebem, embora poucos se lembrem dela. Todos têm uma conexão ou experiência com o outro lado e com entidades espirituais, mas muitos que morrem e retornam não se recordam disso. Foi sugerido pelos agentes akáshicos que eu estava recebendo um tratamento especial, devido ao meu compromisso prévio e desenvolvimento espiritual significativos. Eles estavam entusiasmados por poderem me oferecer mais do que o usual, pois sabiam que eu valorizaria e aproveitaria essas revelações. A visualização da vida não é uma série fixa de eventos destinados a ocorrer, mas sim um panorama do que pode acontecer se certos caminhos forem seguidos. Já vivendo uma vida espiritual e comprometida, não me mostraram nada terrível. Pelo contrário, foi revelado que eu enfrentaria perdas significativas, provavelmente perdendo minha alma gêmea com quem estava há 10 anos. Não posso enfatizar o suficiente o quão mágica era nossa conexão, algo que encanta todos que leem sobre nós. Outro dia, durante uma sessão via Zoom, uma estudante mencionou ter lido sobre a sessão da Águia Careca no capítulo em que estou em Washington. Ela ficou perplexa com o milagre contínuo das experiências que narrei. Foi então revelado a devastação e as perdas que eu enfrentaria ao retornar. Não seria capaz de andar, falar, e eu estava sem sentir dor, sem arranhões no rosto e sem sangue, diferente da foto que mostrei com minhas cicatrizes. Estava destroçado, sem dor física e sem cicatrizes, mas ainda assim estava perdendo tudo, lutando para coexistir entre duas dimensões, a espiritual e a material. Esse é o desafio severo das pessoas com experiências de quase morte, tentar equilibrar esses dois mundos, o que muda dramaticamente seus paradigmas. Foi-me mostrado que muitas das perdas que provavelmente ocorreriam, enquanto refletia sobre como simplesmente deixar de respirar para não ser um fardo para minha família, os ecos dos agentes akáshicos me provocavam, questionando o impacto se eu superasse essa fase e qual inspiração poderia emergir disso. Ainda assim, os médicos insistiam que tal recuperação era praticamente impossível, devido à grave lesão cerebral que eu havia sofrido, a lesão axonal difusa, onde as substâncias branca e cinza do cérebro se separam. 90% das pessoas com essa condição nunca recuperam a consciência, e os 10% restantes raramente se recuperam totalmente. Eu sobrevivi ao coma e a tal lesão, mas os murmúrios dos agentes akáshicos me desafiavam a pensar no potencial inspirador de uma recuperação. Enquanto eu reaprendia a falar, ainda confinado à cama de hospital, disse à minha parceira: "Se eu conseguir dar um passo, será a prova de que posso dar 2. Vou ver até onde posso chegar trabalhando arduamente." Infelizmente, após um incidente com um disco da coluna, retornei ao hospital meses depois para enfrentar uma terrível experiência de quase morte, onde encontrei demônios e outras visões aterradoras. No entanto, compreendi que, frequentemente visitando esse portal, eu quase existo parcialmente lá, como se estivesse em uma sala de aula contínua. Tornei-me ciente durante minhas horas de sono e às vezes até mesmo durante a vigília, sentindo como se estivesse entrando em uma conversa já em andamento. Entendi que a visualização é uma prática comum para todos que passam por isso. Embora muitos não se recordem, todos têm alguma conexão ou experiência com o outro lado e com entidades espirituais. Mas muitos que morrem e voltam não retêm essas memórias. Foi sugerido pelos agentes akáshicos que eu estava recebendo um tratamento especial devido ao meu compromisso e desenvolvimento espiritual já estabelecidos antes dessa experiência. Eles estavam entusiasmados por poderem me oferecer mais insights do que usualmente disponibilizam a outros, pois sabiam que eu valorizaria e utilizaria essas revelações adequadamente. A visão de vida que me foi mostrada não consistia em um conjunto fixo de eventos que certamente ocorreriam, mas sim em uma série de possibilidades baseadas nas escolhas que eu poderia fazer. Já vivendo uma vida dedicada à espiritualidade, não foram mostrados eventos terríveis, mas sim que eu enfrentaria perdas significativas, incluindo possivelmente a perda da minha alma gêmea, com quem estava há 10 anos.
Não posso subestimar o quão mágico é nosso vínculo, algo que fascina todos que leem sobre nós. Outro dia, durante uma sessão via Zoom, uma estudante mencionou estar confusa após ler sobre a sessão da águia careca no capítulo em que estou em Washington, admirada com a sequência de milagres que narrei. Foi então que me revelaram as devastadoras perdas que enfrentaria ao retornar. A incapacidade de andar e falar, desafios que enfrentei sem dor física ou cicatrizes visíveis, ao contrário da foto que mostrei com cicatrizes e sangue no rosto. Estava devastado, mas fisicamente intacto, lutando para coexistir entre duas dimensões, a espiritual e a material. Esse é o grande desafio para aqueles que têm experiências de quase morte, tentando equilibrar esses dois mundos, o que muda dramaticamente seus paradigmas. Foi demonstrado que muitas das perdas que provavelmente ocorreriam seriam inevitáveis, mas outras dependiam das escolhas que eu fizesse. Alguns eventos na vida são como destinos difíceis que são certos de acontecer, como a morte, enquanto outros são mais suaves, influenciados pelas decisões que tomamos diariamente. Encontrava-me numa encruzilhada crítica, onde a fronteira entre a vida e a morte se tornava tênue, e o peso de ser um fardo para minha família pesava em meu coração. No entanto, uma decisão firme emergiu de meu íntimo. Eu não me limitaria a simplesmente sobreviver, mas buscaria descobrir até onde minha resiliência e determinação poderiam me levar. Se eu conseguir dar um passo, certamente poderei dar dois, pensei, alimentando minha esperança com a perspectiva de superar as limitações físicas e mentais impostas pela minha condição. Estava disposto a explorar todas as possibilidades, a expandir os limites de minha existência até onde pudesse alcançar. Nesse momento de introspecção profunda, percebi que a escolha de viver ou morrer, de lutar ou desistir, repousava exclusivamente em minhas mãos. Essa realização trouxe uma mistura de temor e empoderamento. Decidi lutar com todas as minhas forças, engajando-me em uma batalha diária contra as adversidades que me confrontavam. Essa decisão reflete uma verdade fundamental sobre a existência humana. Embora certos aspectos de nossas vidas pareçam predestinados, como o tempo e o espaço que ocupamos, a maneira como escolhemos viver cada dia é totalmente definida por nós. Este momento decisivo ocorreu em um quarto de hospital, um lugar que eu conhecia intimamente após meses de tratamentos e recuperações. O ambiente era estéril, marcado por paredes pálidas e o constante zumbido de máquinas que monitoravam minha vida. Apesar disso, esse cenário se transformou no palco de minha resolução. Ali, entre aparelhos e medicamentos, resolvi que minha vida teria um propósito maior que minha própria sobrevivência. Cada respiração, cada pequeno movimento tornou-se parte de um esforço consciente para moldar meu destino. Não como uma série de eventos aleatórios, mas como uma narrativa de superação e esperança. Inspirado por histórias de pessoas que superaram grandes adversidades, visualizei-me não apenas andando, mas correndo. Não apenas sobrevivendo, mas vivendo plenamente. Essa visão de recuperação não era apenas um sonho, mas um plano a ser meticulosamente executado. Com cada terapia, cada exercício de reabilitação, eu estava redigindo capítulos de uma história de triunfo pessoal. Minha jornada também foi alimentada por reflexões sobre a natureza da existência. Ponderava sobre o conceito de destino e livre-arbítrio, questionando até que ponto nosso caminho está predeterminado e quanto podemos influenciar através de nossas decisões. A experiência no limiar entre a vida e a morte ampliou minha compreensão de que, embora certos eventos na vida sejam imutáveis, muitos aspectos de nosso destino podem ser moldados e redefinidos por nossas ações e escolhas. Este processo de autoavaliação e determinação não foi apenas sobre recuperação física. Foi uma profunda transformação espiritual e mental. Aprendi que cada dia traz consigo oportunidades para escolher entre a resignação e a renovação, entre aceitar um destino supostamente predeterminado ou lutar para criar um novo. No silêncio do meu quarto de hospital, com a luz do sol filtrando-se tenuamente pelas cortinas, prometi a mim mesmo que cada escolha que fizesse seria um passo em direção à vida, um testamento da minha resiliência e um desafio às probabilidades. Este episódio de minha vida, repleto de reflexão e decisão, tornou-se um exemplo vívido do poder da vontade humana. Estava claro para mim que,
Mesmo em circunstâncias desafiadoras, cada indivíduo tem a capacidade de escolher seu caminho, de influenciar seu destino. Ao compartilhar minha história, espero inspirar outros a perceberem que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da esperança e da determinação pode emergir, guiando-nos através das sombras para um futuro repleto de possibilidades. Portanto, cada passo que dou agora é carregado de significado. Cada decisão é uma afirmação de minha jornada, não apenas para sobreviver, mas para viver de maneira plena e significativa. A vida, eu aprendi, não é apenas o ato de respirar, mas o ato de fazer cada respiração contar em uma tapeçaria rica e colorida de experiências, escolhas e transformações pessoais. Isso ressalta que não precisamos enfrentar a morte para encontrar evidências de Deus, pois a espiritualidade pode ser uma presença constante em nossas vidas, influenciando nossas ações e escolhas diárias. Como um dos meus mestres espirituais, um Swami, me aconselhou anos atrás, devemos ser orgulhosos no mundo exterior, mas humildes em nossos corações. Uma lição que levo profundamente a sério em minha jornada espiritual e humana.